É, todo mundo escutou. Acho que talvez só eu. É, então, se alguém tiver algum problema, aí você fica à vontade para sair, tá certo? Então, ó, eu tenho esse relacionamento aqui que antes só tinha uma entidade ligada a ele, e aí eu vou fazer uma outra entidade e vou ligar a esse carinha. Quando eu liguei aqui agora, eu vou perguntar a vocês, eu tenho quantas entidades participando desse relacionamento aqui? Antes eu só tinha uma. E agora? Duas. Duas. Então, se eu tenho duas entidades participando desse carinha, desse relacionamento, eu tenho um relacionamento que a gente chama de binário, tá certo? Ele não deixou eu escrever, não. Tudo bem? Então, agora, vamos supor que eu coloque agora mais uma entidade e ligue para esse relacionamento. Quantas entidades estão participando agora desse relacionamento? Três. Três. Três entidades. Se eu tenho três entidades agora, eu tenho um relacionamento que a gente chama de ternário, porque tem três entidades participando dele. Tudo bem? Se eu vou agora mudar aqui, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Vou mudar e vou fazer o seguinte, olha só. Opa, desenho errado. Eu tenho um outro carinha aqui e tenho um outro carinha aqui. Aí eu tenho. Opa, desenho errado de novo. Vocês são tão ruins de desenho quanto eu. Agora. Minha mão fica tremendo aí pra digitar aqui na tela. Pronto. E aqui. Aí eu ligo esse daqui aqui, ligo esse aqui aqui. Esse aqui deu errado. Ligo aqui e ligo esse aqui. Pessoal, eu vou chamar esse aqui de R1, relacionamento um, e vou chamar esse aqui de R2, tá? E vou perguntar a vocês agora. A internet caiu de novo. E vou perguntar a vocês agora. é, qual o grau do relacionamento? Qual o grau do relacionamento R1? Binário. Ele é binário, não é isso? Deixa eu botar aqui, ó. Binário. Por que é binário, professor? Não tem três entidades na tela? Porque quando eu vou falar do grau do relacionamento, eu vou falar e vou olhar apenas para esse carinha aqui, para esse R1. Tem quantas entidades ligadas a esse carinha? Duas. Então, se tem duas entidades, ele é um relacionamento binário, tá certo? Beleza? E o Sim. R2? A mesma coisa. Eu vou parar, vou pegar o R2 e vou olhar quantas entidades estão ligadas a R2. Então, se só tenho duas entidades, eu tenho um relacionamento também chamado de binário. Tranquilo? Deixa eu ficar mostrando um bocado de propaganda aqui. Oxi, cadê o documento? Pronto. É, Aí isso é tipos de relacionamento. Cardinalidade a gente já tinha visto na aula passada. A gente vai resolver uma questãozinha aqui para a gente poder aplicar esses conceitos, tá? Então, cardinalidade a gente já tinha até visto na aula passada. A gente tem quatro tipos básicos de cardinalidade. Quando a gente tem de um para muitos, a gente bota de um e n. Quando a gente tem de muitos para um, que é n em 1. Quando a gente tem de um para um, ou seja, uma situação que só ocorre uma vez indo ou voltando. E quando a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, que a gente põe n n. Tá certo? Então, é só para a gente lembrar aqui de algumas coisinhas, tá? Opa, eu vou apagar aqui, apagar aqui.
E botar isso aqui aqui, esse aqui para ficar mais bonitinho. Então, deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora esse para cá. Pessoal, vamos supor que eu tenho um professor e aqui eu tenha disciplinas, tá? Se eu perguntasse a vocês, pessoal, na ET hoje, um professor ministra quantas disciplinas? Um professor pode ministrar quantas disciplinas? Eu posso Depende ministrar, de qual professor. mas aí no geral, Uma, né? hã? Não, no geral, se ele pode mais de uma, eu tenho qual tipo de cardinalidade? N Qual? para um. Isso. O que é que impede hoje de, por exemplo, professor, dá exemplo, você, da base técnica, eu ministro mais de uma disciplina a vocês, tá? Mas eu não sei se vocês tinham aula com o professor Jefferson. Então, o professor Jefferson estava dando aula de física, não foi isso? Eu acho que foi física ou foi matemática. Então, hoje ele vai agora dar aula de biologia. Então, um professor pode ministrar mais de uma disciplina, no geral? Poder? Sim, Pode, tá? Então, nessa situação, a gente tem, para representar esse muitos, de ele poder ministrar mais de um, a gente coloca N, tá certo? E agora, uma disciplina, ela é ministrada por quantos professores? um. Um. A gente tem alguma disciplina que mais de um professor ministra na ET? Não. Não. Tá certo? Então a gente vem aqui e coloca um. Então, como é que a gente lê isso? A gente lê da seguinte forma: um professor ministra várias disciplinas. Uma disciplina é ministrada por um professor. Tudo bem? Então, cardinalidade sempre vai vir no texto como é que a gente deve aplicar, principalmente com o uso aí desses plurais, e vai estar bem claro e definido para vocês, como já estava nas questões. A gente só precisa ler, entender, e na hora de aplicar, a gente vai pôr um quando for uma ocorrência apenas, e N quando for várias ocorrências, quando falar de muitos. Tá certo? Então, essa seria a parte de cardinalidade. E depois a gente vem, que a gente falou um pouquinho, mas não sobre os tipos, mas só usamos, que foram a questão dos atributos. Tá certo? Então, quem lembra aí o que é um atributo composto? Quem lembra o que é um atributo composto? Pessoal? Pessoal, me Um ouvem? atributo só vai ter uma característica, É um atributo. que só vai ter uma característica. Carinha aqui, ó. Esse desses atributos que estão na tela, qual é o atributo composto? Endereço? Endereço. Endereço. Por quê? Porque endereço é um atributo que tem outros atributos, tá certo? Endereço pode ser dividido em número, tipo, nome, rua, bairro, cidade, estado, país, planeta, né? Se tiver planeta e outros planetas, a gente não sabe. Mas endereço é um atributo composto, porque ele é composto por outros atributos, tá certo?
CPF que tem um tracinho embaixo ou que poderia estar com uma bolinha pintada aqui também. CPF é que tipo de atributo? Atributo-chave. Exatamente, atributo-chave, ou também chamado de atributo identificador. Por quê? Porque ele serve para identificar cada ocorrência única daquela entidade. Quando eu digo que CPF é o meu atributo identificador, eu estou afirmando que não vai existir nenhuma outra pessoa com o mesmo CPF que o meu, por exemplo. Tá certo? Então, o CPF de vocês é único e exclusivo. Logo, nenhuma outra pessoa vai ter esse mesmo CPF, tá bom? Agora, autores que tem dupla linha aqui. Ou se ficar difícil aí, bora pensar em telefones. Que tipo de atributo nós temos aí para autores? Quem lembra? Os atributos de autores. Não. Qual o tipo do atributo autores? Composto. Não, existe. É até bom falar isso, porque aí eu vou chegar nessa diferença entre os dois, tá? Autores aqui, pessoal, ele é um atributo multivalorado. O que é que significa um atributo multivalorado? É que ele aceita mais de um tipo de valor. O mais fácil, o exemplo mais que a gente fácil da gente entender é, por exemplo, se eu colocasse aí telefones, tá? Percebam que quando a gente tem um atributo multivalorado, a gente sempre coloca esse atributo no plural, porque a gente está falando de valores. Então a gente está dizendo que aquele atributo ele aceita mais de um valor para cada ocorrência. Em outras palavras, tá? Por exemplo, quando eu falo em telefones, eu estou dizendo que Arthur Giovanni ele pode ter, na verdade, mais de um número de telefone. Então eu estou assumindo múltiplos valores. Tudo bem? Por exemplo, Arthur Giovanni pode ter o número residencial, pode ter o número do celular, pode ter o número do celular do pai, celular da mãe. Tudo isso, vamos dizer assim, em um cadastro dele. Certo? Certo, pessoal? Sim. Tá bom. Então, qual a diferença entre autores aqui e endereço, tá? Qual seria a diferença? A gente tem que autores é multivalorado e endereço é composto. Endereço, ele permite ter mais de um valor? Não, essa já é a primeira diferença. Enquanto autores, ao invés de autores, eu vou falar telefones, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Enquanto telefones pode ter mais de um valor, endereço não, só pode ter um valor, tá? Agora, endereço, ele é composto, ou seja, endereço dentro dele vai ter número, tipo e nome, tá? Número, tipo e nome envolvendo endereço. Autores não, só vai ter aquele valor especificamente que está sendo colocado aí. A gente pode ter, professor, um atributo multivalorado e composto? Sim, pode ter. Por exemplo, a gente poderia ter. Se tá dando um microfone, Larissa. Obrigado. Vamos supor que algum de vocês aqui morasse, sei lá, mora em Pedra, em Saloá, e mora aqui em Garanhuns também. Então vamos supor que
alguns de vocês e nosso cadastro, nosso banco de dados vai permitir essa situação. Toda vez que alguém tiver mais de um endereço, a gente vai cadastrar esses endereços. Então, a gente teria endereço como multivalorado e quais são os dados que eu quero guardar de endereço. Então, vamos supor que para mim só interessa cidade e estado, então eu só teria endereço aqui ligado ao invés de número, cidade, ao invés de tipo, estado, e não teria esse nome, tá certo? Então, aí eu teria um atributo multivalorado e composto, tá bom? Mas a diferença base entre os dois é que um assume mais de um valor, por isso é o nome multivalorado, enquanto o outro ele não assume mais de um valor, essencialmente, e ele é composto, tá, por outros atributos. Tudo bem? Dá para entender mais ou menos assim? Larissa botou mais ou menos. Por que, Larissa? Tá confuso, Rosa? Então vamos lá para um exemplo. Vamos supor que eu tenha. Você acha composto complicado? É... Tá. Então vamos supor o seguinte, ó, que eu tenha uma entidade pessoa, certo? Vamos supor que eu tenha entidade pessoa. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor para vocês enxergarem. Vamos supor que eu tenho uma entidade pessoa, tá? E essa entidade pessoa, eu afirmo a você o seguinte: olha, toda pessoa no meu banco de dados vai ter um nome, tudo bem, Ingrid, vai ter um primeiro nome e sobrenome. O nome das pessoas no meu banco de dados vai ser primeiro nome e sobrenome, que é o nome da família. Então, existem alguns bancos de dados, alguns sistemas por aí, que ao invés de pedir o nome completo, ele pede primeiro nome e último nome, ou first name e last name, tá? Então, se vocês forem, quando vocês foram se cadastrar no Facebook, por exemplo, vocês não informaram lá o nome completo de vocês, ou no Instagram, correto? Vocês informaram o primeiro nome e o último nome, que é o nome da família. Tudo bem? Então, como é que funciona esse banco de dados do Facebook? Esse banco de dados do Facebook, ele nada mais tem do que isso aqui, ó. Eu tenho um atributo, opa, que eu desenhei errado. Eu tenho um atributo chamado de nome. E eu tenho, porque todo mundo tem um nome, e eu tenho aqui embaixo. Eita, aqui tá ruim o desenho. E eu tenho aqui embaixo. Eu tenho aqui embaixo o meu nome, primeiro nome, e aqui eu tenho o meu último nome. Tá? Então, eu tenho essa situação. Tenho pessoa, tenho nome, e esse nome é um atributo composto, ou seja, ele é constituído por primeiro nome e último nome. Então, se eu chego lá no Facebook e pergunto qual o nome de Rosa, então ele vai dizer, olha, o nome é Rosa Vitória. Mas internamente ele armazenou assim, ó, primeiro nome Rosa, último nome
que é o nome da família, Vitória. Então eu tenho lá armazenado Rosa Vitória, que compõe o nome teoricamente completo de Rosa Vitória para o Facebook, que é o que ele está interessado. Então, isso aqui é um atributo composto. Agora, existem alguns atributos, que é isso que eu estou querendo dizer a vocês, que eles assumem mais de um valor. Por exemplo, nome vai assumir mais de um valor? Não, você só tem um nome. Agora, telefone, você pode ter quantos telefones? Vários. Endereço, você pode ter quantos endereços? Vários, tá? Vamos supor que, pronto, os arrobas de vocês do Instagram, vocês podem ter quantos arrobas? Vários. Vocês não podem criar lá, tem um outro nome que se dá, né, para aqueles outros perfis. Eu não lembro, se alguém souber me ajuda. Mas eu sei que vocês podem criar vários arrobas no Instagram. Como é, Arthur? Nome de usuário. Não, quando você cria mais de um arroba, como é que se dá o nome? Dix, lembrei agora. Não é isso? Eu não sei. Alguém já criou algum Dix aqui? Que é aquele outro Instagram? Eu. Olha aí, lá pode ter vários arrobas, tá? Do Instagram. Você pode criar mais de um e tá tudo vinculado à sua conta. Então, essa situação, por exemplo, a gente teria. Eu só não sei se esse aplicativo eu vou conseguir fazer, deixa eu ver. É, Pronto. Nessa situação, a gente teria algo mais ou menos assim, ó, que são os nossos atributos multivalorados. É porque esse aplicativo aqui ele é um pouquinho só. Ele não representa o multivalorado, por isso que eu tenho que fazer isso. Mas outros eu represento do computador. Pronto, mais ou menos isso aqui. Ah, pronto, mais ou menos isso daqui. E aí eu vou botar aqui, que é o que vocês têm, seria o arroba Insta. Então, aqui eu estou dizendo que uma pessoa pode ter vários arrobas do Instagram, ou seja, pode criar várias contas, vários perfis diferentes. Então, no meu banco de dados, eu vou armazenar um Instagram um dessa pessoa, um Instagram 2, 3, 4, 5, a quantidade que a pessoa tiver, tá? Agora, no atributo composto, e a gente vai ver até mais na frente, que é o nosso próximo assunto de modelagem, de converter esse modelo conceitual para um modelo físico, tá? E lógico, a gente vai ver que no meu banco de dados, quando eu tenho aqui um atributo composto, eu só vou armazenar primeiro nome e último nome. Por quê? Porque conceitualmente eu sei que primeiro nome e último nome formam o meu nome dessa pessoa. É vocês saberem, tá? Eu acho que voltou. Vocês saberem que a diferença entre multivalorado e composto é o fato de que composto eu posso ter essencialmente mais de um valor, tá? E, opa, desculpa, eu já troquei. Multivalorado, essencialmente, eu posso ter mais de um valor, enquanto que o composto, eu só estou dizendo que aquele atributo, ele é formado por esses outros atributos. Mas, ao gravar esses dados, essas informações, eu só vou ter um valor. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Certo. Tudo faz. Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então vamos. Ui, caiu. Então vamos continuar, tá certo?
Tá, cadê aqui? Pronto. Pronto. Então, sim, tem o atributo derivado. Quem lembra o que é atributo derivado? É aquele que é um círculo cheio de, tipo, é um traços assim, desenhando. Certo, mas qual o conceito do atributo derivado? Ah, professor, isso daí já não lembro, não. Quem lembra? Quem pode ajudar? Então vamos lá, tá? Atributo derivado é aquele atributo que é assim, ó. A gente Professor, tem eu acho que eu aqui. lembro. É um Quem é atributo que? que você pode conseguir através de outros atributos, né? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Tá certo? Então, atributo derivado. Oi. Atributo derivado, vou botar um aqui, ó. Vamos supor data de nascimento. Dá pra gente conseguir a data de nascimento. Opa, desculpa. Dá pra gente saber a idade de uma pessoa pela data de nascimento dela. Edilson, você nasceu em que ano, Edilson? 2005. Qual data? 23/5. 23/5 de 2005, tá? Isso mesmo. Alguém consegue me dizer a idade de Edilson? 15. Tem 15 anos, Edilson. Sim. Como é que Ana Luísa soube a idade de Edilson? Pela data de nascimento, correto? Então, eu posso vir aqui e dizer que essa pessoa, ela tem um outro atributo que é chamado de idade, tá? E esse atributo, ao mostrar aqui na tela, no caso, quando a gente estiver diagramando, a gente vai colocar esse atributo idade. Opa, desculpa, não funcionou. Esse atributo idade, tá? Esse atributo idade sublinhado. Aqui não dá para botar sublinhado, tá? Eu tô botando aí na mão, assim, pequenininho. Por quê? Porque esse é um atributo que não precisa ser informado dado ao cadastrar, por exemplo, uma pessoa. Por quê? Porque o que vai ser informado é esse carinha aqui, essa data de nascimento. Então, quando alguém informa uma data de nascimento em um cadastro de pessoa, automaticamente eu já sei qual é a idade dessa pessoa. Então, idade nessa situação passa a ser um atributo derivado, ou seja, é um atributo que a gente obtém por meio de outro atributo. Tudo bem? Professor, já vi que eu vou tirar uma nota baixa, viu, nessa coisa diagnóstica. Vai nada? Vocês se desesperam demais. Vamos com calma. A gente tá aqui é para isso, é para não acontecer isso. Para a gente poder se ajudar. Larissa, Oi? o que é um atributo derivado? É o que o menino disse aí na instante, professor. Não, o que é que eu falei que era um atributo derivado? Olhando para a tela aí, eu tenho idade e data de nascimento. Por que E não idade? precisa de muita coisa para saber. Não precisa de muita informação para saber, tipo, a data aí do nascimento do menino. Ele só disse o dia e o ano. Aí dá para saber. Não precisa de muita informação. Tá. Então a gente vai assumir assim, tá certo? Atributo derivado é aquele atributo que a gente obtém por meio de outro atributo. Ficou difícil ou tá de boa? Foi? Pera aí, viu, pessoal? O senhor pode copiar aí no comentário para Pera, mim passar pro caderno? pera aí que o João de Água ele tá vazando, rapidinho.
Pessoal, voltei. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Desculpa, tá? Tava vazando ali, eu corri. Ó, é, vamos lá. Quem tava falando mesmo? Larissa, tá? Então, alguém quer complementar o que Larissa falou? Sobre o que é um atributo derivado? Eu vou começar agora a ver o nome de vocês aqui para perguntar, tá? É, Vamos lá. Guilherme. Tá aí, Guilherme? Opa, Guilherme, tudo bem? Desativou o áudio, mas tá mudo. Guilherme. Gabriela Ferreira. Gabi. Emanuele. Emanuele. Eduarda. Quem que ativa o áudio para participar comigo, rapaz? Ô, professor, Oi. Tudo bem, Guilherme? Guilherme tá chamando no chat. Oi. Quem falou? Quem foi que falou agora? Rosa, então ative Rosa seu áudio, Vitória. Rosa, por favor. Vamos lá, Rosa. Rosa? Rosa, ative o áudio, Rosa. Oi. Rosa ficou nervosa, saiu da reunião, Rosa. Tudo bom. Olha só, vamos lá. Então, você que vai me ajudar aqui agora, já que estava em dúvida também, tá? Rosa, tem alguma coisa que você complementaria sobre o Oi. que é um atributo derivado? Eu não entendi direito esse negócio de. Tipo, composto deu pra entender um pouco, mas esse não. Não. Então, derivado, eu estava dizendo ao pessoal, estava falando antes, que derivado é um atributo que ele não precisa ser informado, porque ele vem de um outro atributo. Em outras palavras, ele deriva de outro atributo. Dá para a gente entender isso com esse exemplo aqui? Por exemplo, se eu tenho uma Então, no pessoa e eu vou fazer, caso, uma pense. pessoa. Hum, Pode falar, é porque tá dando um delayzinho, eu tô escutando minha voz quando eu falo. Quem falou? Quem Pra mim deu ativou? pra entender sim, Arthur? professor. Certo. Ah, tudo bem, Rosa. Mas Sim. entendam que data de nascimento vamos dizer assim, é a informação que vai ser cadastrada, por exemplo. Pensem no cadastro do Facebook, lá. Então, o Facebook vai saber a idade de todo mundo. Na verdade, ele faz isso, tá? A idade a gente não informa. Ô, Oi, professor, Ana Luísa. professor, no caso, o nome é um atributo derivado de pessoa? Não, nome ele é um atributo composto de pessoa, Ah, tá, entendi. tá? A derivação, ela vem quando é de um outro atributo.
Tá certo? Idade, para a idade existir, ela depende de data de nascimento. Ou seja, idade é derivado de data de nascimento que é informado no cadastro. Tá Entendi certo? agora. Certo. Arthur, o que é um atributo multivalorado? É um atributo que pode ter vários valores diferentes, como o número de telefone. Posso ter vários telefones diferentes. Exatamente. Ana Luísa, o que é um atributo composto? É, que é Pode composto falar. por outros atributos. Exatamente. Tá certo? Então, o atributo composto é porque ele é composto por outros atributos. Derivado porque ele deriva de um outro atributo. E multivalorado porque ele assume mais de um valor. Tudo bem? E esse carinha aqui, ó. CPF, pessoal. Ele é um atributo. E sublinhado embaixo, ele é um atributo o quê? Chave. Identificador. Isso. Chave. Chave ou identificador, que é a mesma coisa, que serve para identificar uma pessoa. E a gente tem um outro atributo aqui. Vejam só. Opa, cadê? Ficou errado. Ah, meu desenho tá horrível. Pronto. Um outro atributo aqui. Ixi, pronto. Um outro atributo aqui, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Pronto. Altura. A altura de uma pessoa. Esse atributo, ele é chave? Não. Esse atributo, ele é composto? Atri... Não. Não. Ele é multivalorado? Não. Não. Então, altura, tá? É que tipo de atributo? É um atributo simples. Tudo bem? Sim. Tá certo? Então, data de nascimento é um atributo simples. Tá certo? Idade é um atributo simples e Simples? derivado. Ele é simples e derivado. Tudo bem? Vamos assumir o seguinte, ó, se o atributo não é identificador, se um atributo não é multivalorado, se um atributo não é composto, tá? Esse atributo, ele é essencialmente na sua natureza simples. Então ele pode ser só simples ou pode ser simples e derivado, tá? Pode ser simples ou identificador. Tudo bem? Só ver se Tudo. passou mais alguma coisa. Pronto. Então a nossa revisão, basicamente, para a gente completar a partir de ABD, era só a gente lembrar disso. Aí agora a gente vai para a parte de tipos de relacionamento, aplicando esses conceitos. Tá certo? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, cadê a apostila? Pronto. Então vamos lá. Aqui tá lá na apostila, eu coloquei todos os itens, mas, por exemplo, entidade forte é entidade normal, aí fraca não vai cair, atributo simples sim, multivalorado, derivado sim, composto sim e chave sim. Atributos para entidades fracas não. Tudo que for de entidade fraca não vai cair, nem essa parte de participação. Tá certo?
Aí cardinalidade só vai cair essa parte de cima aí de um para N para N ou de é, N para um. Acho que eu me esqueci de colocar. Tá certo? Então, vamos lá agora para outra parte que é aqui, ó. Tá? Que é a parte dos relacionamentos, para que a gente possa fazer, tá? É, A gente viu um pouquinho atrás que quando um relacionamento, desculpa, quando uma entidade se relaciona com ela mesma, nós temos o que é chamado de relacionamento unário ou autorrelacionamento, certo? Então, o que é que acontece com. Tudo bem, Edilson? Pessoal, lembrando aqui a regrazinha, antes de sair. Tá? Rosa perguntou se eu vou colocar essa aula no Classroom. Eu não sei nem se vai ter aqui o vídeo dela, tá? Porque a internet ainda tá caindo e voltando. Aí eu deixei lá, então, como eu não tô seguindo PowerPoint nada, eu tô só seguindo o que já tá dentro da apostila lá de revisão, tá? Pessoal, a regrazinha para quem tiver que sair aí, para não esquecer, coloquem o nome completo de vocês e a turma antes de sair, porque depois eu tento pegar aqui o chat para poder colocar lá. Se alguém aqui tiver desde o do começo da reunião, eu vou pedir para que ao final aqui vocês me ajudem. Alguém copie todo o chat e me envie, só para eu ter esse backup, tá certo? Porque como está caindo, eu não sei qual a quantidade de mensagens que o Google vai me mandar. Se vai me mandar desde o começo da reunião ou só de quando eu estava online, tá bom? Então, voltando, a gente tem um relacionamento unário ou autorrelacionamento. Então, quando a gente tem este tipo de relacionamento, a gente tem que cada lado do relacionamento vai assumir o que a gente chama de papel, tá? Então, como é ele se relacionando com ele, à medida que uma parte aqui ocorre no relacionamento, a gente tem um papel distinto ou diferente do outro. Então, nessa situação aqui, a gente sabe que está dentro de uma empresa, tá? A gente tem aí os supervisores, por exemplo, ou os gerentes. Então, se eu for falar aqui de gerência, eu tenho que um gerente, ele gerencia vários funcionários que estão abaixo dele. Porém, um gerente, ele também é gerenciado por um outro funcionário que está no papel de diretor, por exemplo, de uma empresa. Tá certo? Então, todo mundo, lá embaixo, quem está na parte de baixo da empresa, tá? Que está na parte operacional, eles são funcionários da empresa? Sim, são funcionários. O gerente que gerencia esse pessoal é funcionário da empresa? Sim, é funcionário também. E o diretor que está acima do gerente é funcionário da empresa? É. Então, todo mundo é funcionário. Então, como é que a gente faz para representar isso, tá, no nosso diagrama conceitual? É por um, é, como é que chama? É por um relacionamento unário, tá? Ou seja, um autorrelacionamento. Por quê? Porque a gente tem a entidade funcionário se relacionando com ela mesma, mas em papéis diferentes. Então, se eu vou representar aqui esse carinha lá, o gerente, eu pergunto a vocês: um gerente em uma empresa, ele gerencia quantos funcionários? Vários. Vários. Vários funcionários. E esse funcionário, vamos supor que a empresa só tenha um gerente. Esse funcionário é gerenciado por quantos gerentes? Um. Um. Então, eu tenho um autorrelacionamento aqui de funcionário com ele mesmo, indicando que, ó, um funcionário gerencia
N funcionários, ou seja, vários funcionários. E um funcionário é gerenciado por um gerente. Então eu tenho o que a gente chama de autorrelacionamento. Vocês conseguem entender? Sim, sim. Conseguiram entender, pessoal? Todo Tá de boa. mundo? Tá de boa? Exemplo que eu já tinha citado antes. Olha só. Bota aqui estudante. Um estudante. Ó, vamos ter, vixe, aquela situação de representante, tá certo? Um estudante, ele não pode ser. Ah, travou a apresentação. Eita, então caiu minha internet. Vocês estão me ouvindo? Tá vendo minha tela Sim, agora? a gente tá te ouvindo, professor. Beleza. Tá. É aquele esquema. Tá caindo direto. Tô perto do roteador e tudo mais. Aí tá mostrando aqui que tá conectado. Mas aí eu botei no computador para gravar e acompanhar. E aqui no computador não mostra nada. Simplesmente tá travada a apresentação. Deixa eu parar aqui e vou botar de novo. Deixa eu ver aqui, tá? Se eu conseguir. Vou parar. Professor, essa aula termina que hora? Daqui a 10 minutos. Não, 11 minutos. Eu vou parar pro próximo. Já era para ter terminado por conta do segundo ano. Mas tudo bem. Então, um estudante, tá? Ele. Aff, ele pode representar outros estudantes, não é verdade? Vocês não têm um representante de sala? Então, nessa situação, a gente tem aqui a representação, e aí eu vou dizer o seguinte, ó, que de um lado eu tenho o estudante que representa, tá? Eu tenho um estudante que representa os outros estudantes. Então, representado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que um estudante, ele representa quantos estudantes? Um estudante da sala de vocês representa quantos estudantes? Vários. 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 E vocês, que estão, quem não é representante, está sendo representado por quantos estudantes? Tem quanto representante oficial na turma? Um. Um. Tá certo? Então, essa situação, para a gente colocar aqui no gráfico, ou no gráfico, ou no diagrama, a gente faria isso daqui, um autorrelacionamento, tá? E o autorrelacionamento contempla as cardinalidades e tudo mais, tá certo? Tem mais uma situação aqui para eu encerrar logo essa parte. Binário a gente já fez desde a aula passada, tá? Que é esse daqui, ó. Olha só essa situação. Vocês já foram em uma feira? Quem aqui já foi em uma feira? Eu. Quem ainda não foi, vá, mas não agora, depois da pandemia, tá certo? Então, se possível, evitem, tem muita aglomeração. Então, olha só, quando a gente vai numa feira, uma situação corriqueira, a gente pode comprar arroz, se for no supermercado, arroz ou tal, ou se a gente for na feira de bairro, a gente pode comprar fruta, pode também comprar feijão, queijo, enfim, um bocado de coisa, fruta, verdura.
carnes. Então, vamos supor que vocês na feira compraram 1 quilo de feijão a um vendedor, tá? Então, vocês compraram um vendedor chamado Manuel, tá certo? Vocês poderiam... Desculpa. Deixa eu botar aqui. Vocês compraram 1 quilo de feijão ao vendedor Manuel. Vocês poderiam comprar esse quilo de feijão a outro vendedor também, não é? Pode. Se tiver mais de um vendendo. E aí, de repente, aí eu comprei arroz a outro vendedor, mas Manuel também vendia, tá? Mas vocês conseguem... a infinitude de possibilidades que a gente tem é muito grande aí de produtos e tudo mais. Mas o X da questão, para a gente trabalhar aqui com relacionamento ternário, é a gente perceber o seguinte, olha, se eu compro alguma coisa, eu compro a alguém. Eu teria como comprar o feijão, se não tivesse a figura do vendedor ali, seja esse vendedor Manuel, João, qualquer coisa, teria como comprar esse feijão na feira se não tivesse o vendedor? Não. Eu teria como chegar lá, pegar, e já tava o quilo lá e eu, eita, vou pagar quem? Não tem ninguém aqui para pagar. A gente não tem essa situação nas nossas feiras, né? Na verdade. Então, quando a gente compra, quem compra alguma coisa, compra a alguém. Quem vende alguma coisa, vende esse alguma coisa também a alguém, tá? E essa alguma coisa, ela só é vendida, comprada quando a gente tem a figura do cliente e tem a figura do vendedor. Senão ela é só aquela alguma coisa. Então, para expressar esse tipo de situação, tá? Aí a gente vai ter aqui o que a gente chama de um relacionamento, já tá, ternário. Olha só, que legal. Deixa eu ver se gira aqui. Pronto, agora melhorou aí para visualizar. Bota o telefone de lado, tá? Então, ó, em outras palavras, nós temos que um vendedor, Manuel, vende a um cliente, pode ser a um cliente ou pode ser a vários, da mesma forma que ele poderia vender a vocês, ele poderia estar vendendo a mim, tá certo? Ele pode vender um ou vários produtos. Eu posso comprar feijão, arroz, eu só comprar feijão, por exemplo, tá? Então a gente tem que um produto é vendido por alguém, tá? E pode ser vendido a um ou mais clientes. Além disso, nós temos que um cliente, ele compra um produto a um ou mais vendedor. Então, todos esses tipos de situação, eu posso pedir para vocês representarem, vocês vão conseguir. Por exemplo, um cliente compra um feijão a João. Eu comprei feijão a João. Eu comprei feijão a Maria. E eu comprei um outro tipo de feijão a Manuel, tá? Então, eu comprei feijão, que é o produto, a 3 vendedores diferentes. Aí eu posso agora representar essa outra situação. Um produto vendido por um vendedor pode ser vendido a um ou mais clientes. Posso. Manuel vendeu feijão a mim, Manuel vendeu feijão a Davi, Manuel vendeu feijão a Maria Eduarda, Manuel vendeu feijão a João. Então, eu tenho que um produto, ele vendido por um vendedor, pode ser vendido a um ou mais clientes. Tá certo? Então, olha só, quando eu for, ou quando vier e as questões trouxerem um tipo de relacionamento ternário, tá? Vocês vão perceber logo de cara que quando eu estou falando, quando o texto está falando, ele não está citando a ocorrência de 2 entidades apenas. Ele está citando a ocorrência de 3 entidades. Ou seja, quem vende, vende a uma pessoa e vende alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, ele diz que um vendedor
vende a um cliente um ou vários produtos. Então eu tenho que vendedor é uma entidade, eu tenho que cliente é uma entidade e eu tenho que produto é uma entidade. Tá certo? Então, toda vez que tiver uma situação dessa, que na mesma oração, digamos assim, ele apresente três entidades e está apresentando a ocorrência dessas três juntas, nós temos o que é chamado de relacionamento ternário, tá? Então, o relacionamento ternário, o que ele muda para o relacionamento binário é a forma que a gente tem de definir as cardinalidades, pessoal, tá? Então, quando eu vou definir a cardinalidade, eu olho para duas entidades e faço a pergunta a terceira. Por exemplo, eu não tenho como riscar aqui na tela, mas olha só, é, clientes e vendedores, tá certo? Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês agora. Um cliente, tá, pode comprar a um vendedor quantos produtos? Vários. Então, eu vou vir aqui do lado de produtos e vou colocar o N, tá? E aí eu faço agora uma outra pergunta, tá? Um vendedor pode vender um produto, o mesmo produto, a quantos clientes? Na feira, um vendedor pode vender um mesmo produto a quantos clientes? Em outras palavras, um vendedor na feira pode vender feijão a quantos clientes? Muito. Vários. Vários. Então eu vou vir agora do lado de clientes e vou pôr o Nzinho. E agora, para terminar as cardinalidades, supondo que ainda não tem aqui de vendedores, eu vou perguntar a vocês. Um cliente pode comprar um mesmo produto a quantos vendedores? Em outras palavras, Laísson pode ir na feira comprar feijão a quantos vendedores? Vários. 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 Então eu vou vir agora e onde tem aqui vendedor, que é esse outro lado aqui do meu relacionamento, e vou colocar N também. Então, toda vez que eu quero definir a cardinalidade, tá, de um relacionamento ternário, eu vou olhar sempre para a duplinha de entidades, tá, para definir a cardinalidade que vai ficar próximo dessa entidade. Então, se eu quero saber qual é a cardinalidade de produtos, eu vou olhar para clientes e vendedores. Se eu quero saber a cardinalidade de clientes, eu vou olhar para produtos e vendedores. E quando eu quero saber a cardinalidade de vendedores, eu vou olhar para clientes e produtos. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa mesma perguntinha que eu estou fazendo aqui a vocês. Um cliente pode comprar um produto a quantos vendedores? Vários. Pode ser uma situação que vai dizer que é só um, por exemplo. Então a gente colocaria só um aqui. Então eu faço essa pergunta e defino a cardinalidade. Tá certo? Por exemplo, na prova de vocês, para a gente treinar essa cardinalidade, pode ter uma situaçãozinha dessa daqui aplicada e vai pedir para que vocês só definam qual é a cardinalidade de acordo com o texto. Tá certo? Então, para fazer isso, vocês olham para elas e fazem essas perguntinhas. O texto vai responder isso para mim. Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Tudo. Tranquilo? Com isso, a gente encerra Sim. todo o nosso assunto que vai cair de administração de banco de dados. E aí a gente vai agora para lógica de programação, que também vai ser bem rápido. Tudo bem? Posso prosseguir? Então vamos lá, certo?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, enquanto tá abrindo aqui o aplicativo, a vocês. Quem é que vai participar dos jogos? Quem não se inscreveu? Quem não. Eita, eu queria participar, professor, mas não consegui me inscrever. Eu já me inscrevi, professor. Show, Arthur. Eu soube aqui que tem algumas pessoas que nem jogam nem dominó, nem jogam xadrez, Que jogo, nem jogam professor? partise, não jogam nada. Que jogo? Que eu não tô Oi? sabendo. Que O, jogo que cam- eu não tô sabendo? o campeonato de e-games, Ah, a Maratona Geek. tá. Tá certo. Tem gente aí que só sabe jogar presencial. Vamos lá, tá? Quem não vai jogar pode assistir para prestigiar, né? E ter uma torcida, né? Então, olha só. é, Essa foi a primeira parte de lógica de programação que a gente viu na aula passada. E a segunda parte, que envolve a parte anterior, a única coisa que vai aumentar agora é a gente fazer uso do if. Então, que é a estrutura de decisão, tá? Não vai cair laço de repetição, tá? Vai cair só o if e dentro das operações do que a gente já tinha visto antes, ou que a gente já estava fazendo. Eita, abri o arquivo errado, deixa eu abrir aqui a apostila só para mostrar a vocês. Então, tá aqui a apostila, a gente vai lá para a página 29. Opa, pronto. Aqui é o input que a gente já estava vendo anteriormente e a gente vai vir para cá, ó. Estruturas de decisão e repetição. A gente vai ver. Tudo bem, Rosa. A gente vai ver a parte do if para que a gente possa concluir o nosso assunto de lógica, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de operadores de comparação. E um operador de comparação sempre retorna valores que a gente chama de booleanos, ou seja, são valores que vai dizer só o seguinte: é verdadeiro ou falso, tá certo? Então, se eu perguntasse aqui a vocês para olharem para a tela e me responderem, tá? Opa, minha internet caiu, parou de gravar. Mas tudo bem. Vamos supor que A seja 3 e B seja 4. E eu perguntasse a vocês: A é igual a B? O que é que o Python me retornaria? Assumam que A tem o valor de 3 e B tem o valor de 4. E eu perguntasse ao Python: A é igual a B? Ele vai dizer que é falso. Ele vai dizer que é falso. Por quê? Porque A não é igual a B. Mas se eu perguntasse, A é diferente de B, o que é que ele vai me dizer? Que é verdade. Verdadeiro. Que é verdadeiro. E se eu perguntasse, A é menor do que B? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque A é 3 e B é 4. Se eu perguntasse, A é maior do que B? Ele coloca que é falso. A é menor ou igual a B? Verdadeiro. A é maior ou igual a B? É falso. Falso. Tá certo? Como é que eu posso fazer isso daqui? Eu posso vir aqui, abrir o meu Python, tá certo? E colocar, ó, A é igual a 3, B é igual a 4. E posso pedir para ele imprimir, ó, print A igual a B, ele vai me responder. Posso pedir ele para imprimir print A maior do que B e ele vai me responder. Então vocês podem aí, ó. E ele vai respondendo. Agora, se eu perguntar, print A
A cadê aqui, Viseu? Aparece aqui em cima. A é diferente de B. O que é que vai acontecer agora? Verdadeiro. Por quê? Porque 3 é diferente de 4, tá? Então, esses são o que a gente chama de operadores booleanos. Tudo bem? E aí, a gente vai agora falar novamente do nosso if-else. O nosso if-else, o que ele faz nada mais é do que lidar com essas duas situações. Então, quando eu pergunto se A é igual a B, eu vou ter uma resposta se é verdadeiro ou se é falso, tá? Agora, existem situações que eu preciso pegar essa resposta e fazer alguma coisa diferente. Então, aí eu vou usar o if. Por exemplo, se a gente tivesse construindo um robozinho que ele consegue se ajustar, tá? Para se ele encontrar um obstáculo, ele mudar de caminho. Quem jogou lá, uma das primeiras atividades que eu fiz, a gente já trabalhava com isso, que foi a atividade lá do joguinho online, do Angry Birds, tinha outros lá, que aí eu pedia para que vocês fossem construindo por meio de blocos, tá? O caminho para que ele chegasse na parte da solução, certo? No que ele ganha a depender do nível. Então, para você construir, você tem que sair colocando os bloquinhos e dizendo o que é que ele faz. Então, vamos supor, siga em frente. Agora, se você encontrar um obstáculo, vire à direita. Depois, siga em frente. Então, essa divisão como é que se chama? Esse atalho aí, achei a palavra, esse desvio, tá? Que esse robozinho fez, ele fez porque ele está fazendo uso de um if. If nada mais é do que um se. Então, se acontecer alguma coisa, se isso for verdade, faça isso. Se não for verdade, faça isso. Então, é para isso que serve o nosso if. Então, vamos lá. Olha só. Vamos supor que eu quero analisar se A é igual a 3. E eu quero, ao invés de imprimir true ou false na tela, eu quero imprimir A não é igual a 3, ou A não é igual a B, tá? Ou A é igual a B. Então, como é que eu faria isso? Eu vou colocar o meu if na tela, a estrutura dele base é assim, é bem simples, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Se A, opa, A igual a B, então print A é igual a B, tá? Então eu vou processar aqui, ó. Olha só. A é igual a B? A nessa situação é igual a B? Não. Então eu vou botar aqui só para vocês saberem, ó, que aqui só imprime quando a condição for verdadeira. Ixi, for verdadeira. Vou botar aqui antes, só para vocês terem uma ideia. Print A igual a B. Vamos lá. Vou rodar meu código, tá? Então, ó, imprimiu falso na tela, porque eu pedi para imprimir se A era igual a B, e não imprimiu aquela mensagenzinha que eu coloquei. Por quê? Porque essa primeira parte do if só vai executar se a minha condição for verdadeira. Para o caso da minha condição ser falsa, a gente põe isso daqui, ó, else. Então, else é condição, condição, condição falsa, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, print A não é igual
a B. Vou rodar de novo o meu código. Olha só o que acontece. Aí, ó. Imprimiu false porque eu botei o print antes. E ele botou agora na tela que A não é igual a B. Então, o nosso if funciona dessa forma aqui. Execute uma parte do código, a primeira parte, se for a condição verdadeira, ou seja, se essa condição que está aqui dentro, ó, if A igual a B, for verdadeira, ou execute essa outra parte do código se minha condição for falsa. Então, o if funciona dessa forma, tá? O que é que aumenta em relação ao nosso conteúdo anteriormente visto? Tá? É que agora a gente vai levar esse if para o que a gente já estava estudando, 12% estudando de, como é que chama? De input. Então, por exemplo, vamos supor que agora eu peço a vocês para fazerem uma questão, que eu acho que eu botei aqui, cadê? Ó, eu botei aqui, ó. Faça um programa que receba um número e informe se o número recebido é maior ou menor que 10. Como é que eu verifico se o número é maior ou menor? Eu vou usar o comando de comparação, tá certo? Então, eu vou perguntar se esse número informado, se A for maior do que 10, então eu vou imprimir que A é maior que 10. Se não, eu vou imprimir que A não é maior que 10. Então, como é que eu coloco isso no meu código? Olha só, vou deixar aqui, ó. Como é que a gente faz para receber o número do teclado? A gente viu na aula passada que eu vou utilizar o input, tá certo? Vou botar aqui, ó, pedir para ele print, informe um número. Um número. Então, eu vou perguntar agora. Como é que eu pergunto se ele é maior? Eu boto o sinal de maior. Se A for maior que 10, então A é maior que 10. Se não, A não é maior que 10. Tá certo? Todo mundo aí, ok? Então, vou executar meu código. Informe o número. Vou informar 4. Se eu informar 4, o que é que vai ser impresso? A não é maior do que 10. Agora, se eu executar e informar aqui 12, é maior que 10. Tá certo? Então, o if serve especificamente para isso. Tem uma condição, eu verifico se essa condição aqui em cima ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, execute esta parte do código. Ok. Se essa condição aqui em cima for falsa, execute o que está dentro do meu else, tá? Em outras palavras, eu tenho se A é maior que 10, imprima isso. Se não, imprima isso. Por isso que é chamado de desvio de código. O nosso if é um desvio do código. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Pronto. Com isso a gente encerra. Só tem mais uma questão aqui para a gente fazer, tá? Que é uma questão. Então, olha só, como o nosso mundo já ganha mais coisas aqui, mais sentidos. A questão é: faça um programa. Desculpe, cortou que parte, Arthur? Professor, eu me atrapalho nessa parte aí de fazer programa. Tá, mas o programa é isso Eu que eu fiz. também. Ah, certo.
é que aqui vai aumentar a possibilidade que a gente tem de aplicar os assuntos nas questões. Então, aqui a questão ele diz o seguinte, ó, faça um programa que descubra se um número é par ou se o número é ímpar. Como é que eu sei que o número é par ou como é que eu sei que o número é ímpar? Quem sabe? Quem sabe? Como é que eu faço para descobrir se um número é par ou ímpar? Eu faço olhando o último número. Se o último número for ímpar, o número vai ser ímpar. Se for par, vai ser par. Se divide o número por 2 e o resto for zero. Exatamente, Matheus. Olha só. 13, tá? 13 é par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Por quê? Porque 13, se eu pedir a ele uma divisão inteira por 2, tá? Desculpa. Vamos lá. Se eu for dividindo 13 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 até quando não seja mais possível, o que é que eu vou ter? Eu consigo dividir 13 por 2? Consigo. Por 6 vai dar quanto? Vai dar 12 e sobra 1, correto? 6 vezes 2 dá quanto? Dá quanto? 12. 12. E sobra 1. Se eu dividir agora 10, tá? Ai, 10. Tá? 10. 10 eu tenho que é 2 vezes 5. Dá quanto? 10. E sobra quanto? Zero. Tudo bem, Mariane. Mais 5 minutinhos eu tô terminando aqui. Só essa questão. E sobra zero. Tudo bem? Se eu dividir 8, 8 dá quanto? 2 vezes 4, não é isso? Sobra, dá 8 e sobra zero. Se eu Zero. dividir 5, 5 dá quanto? 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4. 4. E sobra quanto? 1. 1. Eu tô falando números pequenos, agora me diga um número grande aí. Um número grande, 332. 332. 332 dá quanto? Hum? Dá quanto? 166. Que vai dar 332 e sobra Zero. zero. Agora eu vou dizer um número, tá certo? É... 1001. Dá quanto? 1001. 500. 2 vezes 500 dá 1000. E sobra 1. 1. Vocês estão vendo que, independente do número ser pequeno ou ser um número grande, quando a gente faz essa divisão exata aí por 2 inteira, ou o número vai sobrar zero, ou vai sobrar 1. Para qualquer número que vocês fizerem isso, quando vocês forem fazer essa divisão inteira por 2, ou sobra zero, ou sobra 1. Tudo bem? Quando eu digo sobra, eu estou falando do conceito de resto de divisão. Existe um operador no Python que traz para gente qual é o resto da divisão. Quem lembra qual é esse operador? Que a gente viu na aula passada.
Quem lembra qual é esse operador? É o porcentagem? Exatamente, Matheus. Que o porcentagem é o mod. O mod, quando vocês forem olhar lá na apostila, mod traz pra gente o resto da divisão. Então, se eu perguntar qual é o resto da divisão de um número, agora eu consigo saber se o número é par ou ímpar. Por quê? Porque se o resto da divisão for zero, o número é par. Se o resto da divisão não for zero, vai ser um, o número é ímpar. Então, a lógica matemática para a gente descobrir se o número é par ou ímpar, basta eu dividir esse número por 2, pela divisão inteira, e verificar o resto da divisão. E aí, para facilitar a nossa vida, o Python já trouxe esse resto da divisão como um operador. E esse operador é o porcentagem, tá certo? Então, eu acho que travou minha tela. Alguém está conseguindo ver minha tela? Tá dando pra ver, professor. Mas tá dando para ver o porcentagem? Não, travou É, o travou aqui. compartilhamento. Então deixa eu parar e começar de novo. Olha só, pronto. Voltou, pessoal. Então, ó, eu tenho esse operador aqui, porcentagem, que é o que vai me dizer o resto da divisão. Então, o que é que eu faço, tá? Para descobrir se o número é par ou ímpar, eu vou verificar aqui, ó. Se o número, que no caso é o A, e se o número, opa, desculpa, A porcentagem 2 for igual a zero, eu tenho que se essa condição for verdadeira, o número é o quê? Um número Pá. par. Então, eu coloco aqui que é par. Agora, se Se não, desculpa, se não, se esse resto da divisão não for zero, opa, cadê os parênteses? Eu tenho que esse número é ímpar. Ai, ímpar. Tudo bem? Então, só com isso, agora, eu consigo descobrir se qualquer número que eu informar, ele é par ou se ele é ímpar. Tá certo? Então, o modo da divisão. E para eu resolver essa questão que foi pedido se era par ou ímpar, eu analiso esse resto. A lógica matemática me diz que para todo o resto, zero da divisão, o número ele é par, de quando dividido por 2. Se ele não tiver resto zero, ele vai ter resto 1, quando dividido por 2, ele é ímpar. Então, executar aqui o meu código, vamos ver se está certo o meu código. Informe o número, vou informar 1001. Eu tenho que o número é ímpar. Ímpar por quê? Porque por debaixo dos panos, o Python viu que 2 vezes 500 dá 1000 e o resto da divisão é 1. Agora, se eu informar outro número aqui qualquer, vou informar aqui um número 12, por exemplo, o Python viu que 2 vezes 6 dá 12 e que o resto da divisão é zero, por isso o número é par. Certo? Então é isso, pessoal. A última coisa aqui que eu teria para falar para vocês é sobre empreendedorismo. Então, empreendedorismo, como a gente está vendo só de aspectos gerais, a gente vai continuar dentro daquilo que eu já falei para vocês. Então, a gente vai ter a situação, problema, vou trazer um textinho, algumas coisas, e aí vocês vão ler esse texto e vão responder as questões. Tá certo? Vai ser só dessa forma. E aí eu pergunto a vocês agora, vocês estão com alguma dúvida? Ficaram com alguma pendência? Que aí a gente tem mais alguns minutinhos aí e a gente encerra a aula, tá certo?
É isso. O que eu tinha para mostrar para vocês para falar é isso. Não aumenta muita coisa do que a gente já tinha visto. O que eu trago aí que está aumentando é só a parte do if e aí o conteúdo de programação tá, digamos assim, encerrado. Oi, Larissa. Pode sair, Larissa. Põe seu nome completo e a turma, por favor, só para poder registrar. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma indagação? Tem algum questionamento? Quer me dizer assim, professor, não faça não. Avaliação diagnóstica, não. Tô brincando, pessoal. Alguém tem alguma coisa? Eu vou parar de gravar, tá? E aí eu vou pedir para que todo mundo, antes de sair, coloque o nome aqui no chat para que eu possa ter a confirmação depois da presença de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma indagação? Fiquem à vontade agora, esse é o momento. Eu estou aqui disponível. Alguém? Não? Então, aula encerrada, pessoal. Coloque o nome aí no chat de vocês e aí toda a gente só saiam depois de pôr o nome, tá? Não saiam antes de pôr o nome. Estou só esperando, dando mais alguns minutinhos para que a gente eu possa encerrar aqui para poder ter o registro de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam. Bons estudos aí, boa semana. E qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Fiquem com Deus. Lívia, tudo bom, Lívia? Não vi que você tinha entrado. Antônio, Tiago, Matheus. Ficaram alguma dúvida, Lívia? Estão com alguma dúvida ou deixaram o telefone aí ligado e tiveram que sair? Lívia, eu vou tentar aqui. Eu também tava com a internet horrível, horrível, horrível. E tava caindo o tempo todo. Aí eu não sei até que parte se o Google conseguiu gravar tudo. Mas o que ele vai me enviar, eu vou estar postando ainda agora de tarde no YouTube. Aí eu passo o link para vocês. É só a internet colaborar para poder enviar tudo. Tá certo? Pronto, aí eu tô publicando lá. Tiago, Matheus, vocês têm alguma coisa? Antônio. Eu acho que eles deixaram aí. Então, é isso, pessoal. Coloque sim, Lívia, por favor. Eu vou encerrar agora aqui. Só esperando. Pronto, é isso. Obrigado, Lívia. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal.